Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos aí. Por favor, quem puder aí no chat, confirma para mim se vocês estão me vendo e ouvindo adequadamente. Show de bola, obrigado pelo retorno aí. Boa noite, Edson. Boa noite, Rogério. Quanto tempo, hein? Doutor Mário, Edson, Alisson, Daniel. Show de bola aí, pessoal. Obrigado pela presença. Hoje é um dia bem especial, assim, é um dia que eu vou iniciar um trabalho aqui semanal, toda terça-feira, nesse mesmo bate-horário aí, 20 horas e 10 minutos. Eu vou estar aqui com vocês, compartilhando conteúdos que eu acredito que possam fazer muita diferença na vida de vocês, tá? E na minha também. O que eu chamo de conteúdo que pode fazer muita diferença, assim? Conteúdos que visam aguçar o olhar, conteúdos que angustiam eventualmente, coisas que eu não vou trazer. A ideia não é aqui da aula, a ideia é a gente poder ter um espaço nosso aqui onde a gente possa conversar, trocar ideias, uma engenharia de estruturas massa, assim, tá? E que mais que eu queria comentar? Ah, sim, a ideia é que esse conteúdo seja bastante simples, tá? Eu vou procurar ser o mais simples possível nas minhas abordagens aqui, porque é possível que muita gente que está começando na área vá ver esse conteúdo. É um conteúdo que vai ser público, essa live é pública. Quem tiver interesse vai poder encontrar essa live aqui. E eu preparei esse conteúdo com muito carinho, tá? Então, depois, ao final, vou pedir que vocês usem o espaço de comentários aí, se vocês tiverem dicas, sugestões de conteúdo, feedbacks. Olha, se vocês verem alguma coisa que eu posso melhorar aqui na apresentação. A minha ideia não é ser perfeito, mas é fazer algo que possa ser bem legal mesmo, tá? E evoluir com o passar das lives. O tema de hoje, ele é um tema bem especial, é um tema recente para mim também. E eu comecei a entrar nele, análise incremental, por outras razões. Nem era porque eu queria estudar análise incremental, eu estava envolvido com outros problemas, tentando resolver algumas situações de edifícios bem altos, envolvendo pilares em malho, e o efeito incremental era algo que podia ajudar em algumas análises. E quando eu comecei a habilitar essa análise, e comecei a ver resultados, eu comecei a ver coisas bem interessantes, que me abriu os olhos para enxergar coisas que eu não enxergava antes. Então, a minha ideia, uma das minhas ideias aqui com vocês hoje, é abrir os olhos de vocês também para coisas que talvez vocês não estejam vendo no momento. E eu espero que isso impacte tanto vocês como impactou a mim. Eu vou compartilhar minha tela aqui, a gente vai conversando. Deixa eu ver quem eu não dei boa noite aqui. Parei no Mário, Daniel, João, Alisson, Alfredo, Mário, Marcelo, Lênis Duarte, doutor Mário, Sandra, Jean. Pô, tem uma galera aí, 27. Daniel, Felipe, Gustavo, Yasser, um monte de gente que fazia tempo que eu não via aí. Pessoal, muito obrigado, assim, eu me sinto honrado por vocês estarem aí presentes. Vou dar o meu melhor aqui para essa noite ser muito proveitosa para todos nós, tá? Deixa eu esconder umas telas aqui que estão me atrapalhando. E a gente já começa. Então, por onde eu vou começar esse assunto? Eu vou mostrar para vocês aqui, vou compartilhar minha tela. Então, esse aqui é um edifício que, ao final do nosso encontro de hoje, a gente vai olhar, a minha ideia com vocês é assim, ó, a gente vai olhar para essa planta. É uma planta relativamente simples, eu fiz ela com base em numa obra que eu verifiquei que me chamou bastante atenção, onde o efeito incremental fez bastante diferença. E a minha ideia é que vocês possam chegar ao final dessa live aqui, vocês olhar para essa planta e dizer assim, estou vendo, dada essa configuração aqui, o efeito incremental pode ser relevante em tais e tais situações por essas e essas razões. Então, é uma planta relativamente simples, não geraria maiores preocupações num olhar simples,
Mas o efeito incremental pode gerar análises e solicitações e questões que normalmente a gente não prestaria muita atenção numa análise convencional. Então, eu vou puxar essa conversa por um ponto longe disso, para a gente entrar no mesmo em conceitos. Eu preciso que alguns conceitos estejam claros, muito antes da gente chegar perto da análise incremental em si. Tá? Só um segundinho. Então, eu quero convidar vocês para dar uma olhada nesse exemplo aqui, bem simples. Não tem nada de especial. Mas eu queria convidar vocês para a gente pensar sobre essa viga V6 aqui. Uma das coisas que eu chamo de reconhecimento de padrões, que é um dos componentes do que eu chamo de análise crítica de estruturas, é a gente saber olhar para uma planta como essa e saber o que esperar em termos de diagramas. Por exemplo, se eu perguntasse para vocês qual é o formato do diagrama da viga V6. Se vocês estiverem relativamente afiados aí, eu esperaria que vocês dissessem alguma coisa assim. Lucas, provavelmente o diagrama da viga V6 vai ser alguma coisa assim. E aí, eu vou convidar vocês aqui para a gente dar uma olhada no pórtico dessa viga. Vamos lá olhar. Vamos ver o que está acontecendo de momento, não. Opa! O diagrama de momento dela é algo que não era o que eu esperaria. Mas agora, olhando com outros olhos, já é algo que está dentro do que eu esperaria. Então, eu pergunto para vocês aí, principalmente quem não é aluno, por que aqui não deu o negativo que eu esperava que fosse dar aqui? Quando eu desenhei com vocês aqui, eu estava imaginando que fosse dar um negativo nesse apoio da viga aqui sobre a V2. Por que não deu negativo? Deixa eu ver nos comentários aí se alguém se arrisca. Isso é algo que, quando eu estou verificando um modelo, por exemplo, eu passo todos os pavimentos e isso aqui é uma coisa que grita para mim. Opa, aqui tem uma coisa que vale a pena dar uma olhada com maior profundidade. O Rogério ali já comentou apoio com pouca inércia. Então, eu vou parar um pouquinho aqui de compartilhar, que eu acho que tem uma coisa que é muito importante, por mais que pareça simples, é muito importante ter em mente, tá? Muito importante. Imagine uma viga com 3 apoios, com uma carga uniformemente distribuída. O diagrama que a gente espera para essa viga é uma coisa típica, assim, né? Agora, vamos imaginar que esse apoio aqui recalcou. É um pilar que recalcou um pouquinho. Só um pouquinho ele recalcou, não recalcou muito, só um pouquinho. Esse diagrama fica assim. Recalcou um pouquinho mais. Esse diagrama vai ficando assim. Recalcou mais, ele vai ficando... Quanto mais desloca esse apoio, mais esse diagrama vai ficando com esse formato aqui. Até o ponto que esse pilar vai lá, embora o centro da Terra, ele não apoia mais a viga, essa viga fica uma viga biapoiada, um diagrama típico de viga biapoiada. É muito importante enxergar isso, olhar para um diagrama, quando a gente olha para um diagrama. Isso aqui é um feijão com arroz que precisa estar muito claro. Tá? Correr nas veias. Quando a gente olha para um diagrama, e esse diagrama tem uma cara assim, ó, é preciso ter claro que esse apoio aqui desceu um pouquinho.
Esse apoio aqui pode ser um pilar, esse apoio pode ser uma viga que suporta a outra viga. Eu vou mostrar alguns exemplos, assim, só ilustrativos para vocês enxergarem bem, tá? Vou compartilhar minha tela de novo. E pode parecer que esse assunto não tem nada a ver com o que a gente quer ver hoje, mas tem tudo a ver, tá? É importante que vocês enxerguem os diagramas e saibam o que eles representem, para quando vocês baterem o olho num pórtico como esse aqui, saber o que está acontecendo. Então, só a título de didáticos, eu criei aqui o mesmo, a viga aqui que estava recebendo, ela tinha 80 por 25, mais adiante ela tem 80 por 30, e um pouquinho mais adiante aqui eu só reduzi, a mesma viga, eu só reduzi o vão, que está com 2 metros. 2,50. Então vamos dar uma olhada no pórtico lá. Vou fazer uma cerca malandra aqui, para a gente enxergar só o que importa. Estamos vendo em perspectiva as 3 vigas. Esse primeiro diagrama aqui, ó, é a primeira viga. Quando eu aumentei um pouco a rigidez dela, o diagrama mudou. E quando eu reduzi um pouco o balanço, olha como já surgiu um baita do negativo ali. Tá? Um outro exemplo. Isso a gente está olhando em perspectiva as 3 vigas, tá? A mesma viga só mudou um pouco a rigidez do apoio. Pouquinha coisa faz um monte de diferença, né? É importante criar essa sensibilidade. Olhar um outro exemplo. Criei aqui, vocês vão ver que eu adoro criar esses exemplos. Eu me divirto criando exemplos para entender as coisas. Eu isolo fatores e testo. Então, aqui é a mesma situação. Ó, se a gente olhar de cima, são 2 vigas com o mesmo vão, só que eu mudei a rigidez da viga que recebe, a viga que suporta. Aqui uma viga bem rígida, eu fui aos poucos reduzindo a altura dela até que ela ficou com a mesma altura da outra viga. Vamos ver o que acontece com os diagramas. Então, ó, aqui a gente tinha negativo, à medida que eu fui reduzindo a rigidez da viga que recebe, o negativo foi reduzindo, ficou com uma pontinha ali ainda, até que ficou uma grelha de 2 vigas, ó, as duas com as mesmas solicitações nas 2 direções. Olhando em perspectiva para a gente olhar todas juntas, olha que interessante isso aqui. Olhar para isso, não dá para ver, com essa perspectiva é muito interessante. Perceba que à medida que foi reduzindo a rigidez do apoio, o diagrama foi mudando. Agora, vou fechar isso. Espero que tenha ficado claro, muito claro, que quando a gente olha para esse apoio aqui, como um apoio elástico, quanto menos rígido ele for, mais esse diagrama fica com essa carinha aqui. Quanto mais rígido ele for, aparece o pico do negativo ali. Importantíssimo olhar para isso, tá? Fechar janelas. Vamos olhar para um exemplo. Então, aqui, eu vou mostrar para vocês um exemplo que eu construí, também, esse exemplo com as minhas carinhas aqui. Ó, tem alguém perguntando aí se a live vai ficar salva. Vai ficar salvo, vai ficar salvo. Então, eu criei um exemplo bem simples
para mostrar o quanto o efeito incremental pode ser significativo numa planta como essa aqui, tá? Claro, isso aqui não é um edifício real, mas ele tem características de um edifício real que eu verifiquei. Propositalmente, eu não estou trazendo aqui os edifícios reais, tá? Não é meu objetivo expor nada nem ninguém, né? A gente poder aqui trocar ideias, conversar. Essa aqui é uma planta que é bastante suscetível ao efeito incremental. Então, antes de eu entrar no que eu quero mostrar para vocês com relação ao efeito incremental, só um breve parênteses. Eu não vou, a minha ideia aqui não é teorizar sobre análise incremental, como é que ela funciona, como é que não funciona. Meu objetivo aqui maior é mostrar as consequências do efeito incremental em termos práticos, assim, o que a gente pode observar, o que muda numa análise com efeito incremental. Tá? Então, o básico numa análise com efeito incremental é que a gente avalia pórticos na sequência construtiva. Por exemplo, assim, para ficar mais claro. Então, aqui é o esquema básico que o TQS está utilizando para levar em conta o efeito incremental. Então, vejam que ele constrói um pórtico aqui aos 7 dias, depois ele constrói mais um pavimento, e aí a gente vai ter um pavimento com 7 dias, outro com 14, vai mais um pavimento, a gente vai ter um com 7, outro com 14, com 21. Então, vejam que, à medida que os pavimentos vão sendo construídos, a gente vai tendo pavimentos com idades diferentes, com propriedades elásticas diferentes e com carregamentos diferentes. Perceba aqui, por exemplo, eu fiz um exemplo só teórico, tá? Aqui, 20% da carga permanente foi inserida. Passou mais 7 dias, 20% foi inserido aqui nesse pavimento. Ele vai construindo pavimentos e vai inserindo carga tudo sucessivamente. Aqui, ó, chegou a um ponto que eu botei mais 20% de carga permanente. Ele vai incrementando. Então, ele vai construindo pórticos até chegar lá no final, pavimento a pavimento, e vai dando sequência aqui, ó, na inserção das cargas. Vai indo, vai indo, vai indo, até que no final lá estão todas as cargas, depois ele adiciona os ventos e tal. Esse caso aqui eu não estou inserindo vento. Agora, eu vou abrir 2 pórticos, tá? Um pórtico sem levar em conta, esse mesmo projeto, tá? Um pórtico sem levar em conta o efeito construtivo. Eu vou deixar ele aqui na minha esquerda. Vou fazer um recorte aqui estratégico num ponto que é importante. Deixar para a gente ver o que realmente importa aqui. Aqui, um modelo convencional, que a gente faria sem levar em conta o efeito incremental, né? E modelo, mesmo pórtico, só que agora com efeito incremental. Vou fazer o mesmo recorte aqui para a gente olhar a mesma coisa. Vou colocar esse aqui do outro lado. Então, à esquerda, a gente tem um modelo. Eu vou ligar as cores aqui para ficar mais chamativo. À esquerda, a gente tem um modelo sem o efeito incremental. E à direita, a gente tem um modelo com o efeito incremental. Eu quis trazer para essa live que muito se fala de efeito incremental em vigas de transição, e isso sim tem efeitos bastante importantes, mas aqui eu quis focar hoje em edifícios sem efeito de viga de transição, sem a questão da viga de transição, só no pórtico mesmo, tá? E eu pergunto para vocês aí, o que está chamando a atenção de vocês? É o mesmo edifício, um tem efeito incremental à esquerda, à direita não tem. O que chama a atenção de vocês? Só nesse aspecto dos diagramas aí.
tem diferenças enormes, né? Eu vou isolar um pavimento aqui para a gente... um pavimento qualquer, pavimento 10. Ups. Bruno comentando aqui, momento negativo devido ao aumento de rigidez. Sim, bem observado. Percebam, por isso eu estava chamando tanto a atenção de vocês lá no início para a questão daqueles formatos de diagrama. O que significa isso aqui? O que significa esse positivo no apoio? Ó, o Yasser está comentando aí, justamente isso. Mas o que significa esse positivo no apoio que a gente acabou de ver aí, quando a gente estava vendo as vigas? Por que está acontecendo esse positivo no apoio? Ele é parecido com o quê? O que esse diagrama está dizendo? Eu vou guardar essa imagem aqui. Vamos analisar um pouco essa planta. Isso que eu vou mostrar para vocês, o efeito construtivo analisa de maneira muito precisa. Isso aqui é muito interessante. Ó, o Edson tá comentando aí que recalque do pilar. Exatamente, o William comentou a mesma coisa, o pilar descendo. Por que que ele está descendo? Vou guardar esse desenho aqui. Avaliem comigo aqui, ó. Olha a área de influência do P11. E vejam mais ou menos aqui, estou olhando grosseiramente, né? A área de influência do P1. Se a gente fosse pensar na tensão que está acontecendo aqui no P11, a gente tem uma carga alta, assim, e uma área pequena. Ou seja, essa tensão no P11 vai ser muito mais alta que a tensão do P1, que tem uma área de influência muito menor e uma área de seção transversal bem maior. O Evandro está comentando, de fato, é exatamente isso. Tanto o P14 como o P8 aqui, esses pilares deformam muito mais que o P2. E eles têm uma viga com uma rigidez elevada conectando os dois. Então, quando a gente volta para o diagrama que a gente estava olhando antes, é exatamente isso que está acontecendo. A gente pode olhar isso mais ou menos em tempo real aqui, ó, que é uma coisa legal. Esse aqui é o visualizador do TQS para efeito incremental. Vou olhar os mesmos diagramas, só que com uns efeitos especiais aí, tá?
Quero que vocês... O que a gente vê aqui, tá? Esse aqui são os mesmos diagramas que a gente está vendo lá no pórtico. A gente pode mostrar os valores e a gente pode comparar automaticamente aqui. Em azul, a análise com efeito incremental, e em laranja, a análise elástica convencional, sem a consideração do efeito incremental. Então, ele mostra essa comparação que é bem legal, né? Então, agora, a gente consegue ver também, ó, vamos focar aqui, vou deixar um zoom num pavimento. Eu quero convidar vocês para olhar o que acontece etapa a etapa. Ó, eu vou... aqui. Chegou nesse pavimento a execução. Vamos focar nesse cara aqui. Nessa viga. Tipo, o prédio, à medida que eu subo etapas, o prédio está sendo construído, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, tá com negativo. À medida que o prédio vai subindo, ó, olha o que vai acontecendo com a solicitação na viga. Por quê? Porque o pilar está sofrendo tensão, está deformando, e ele encurta. Ó. Aí é a comparação. Mauri comentando que redistribuição dos esforços devido à rigidez dos pilares. Exatamente. Esse é o cerne da questão aqui. A rigidez axial dos pilares é levada em conta de uma maneira muito mais precisa, levando em conta o efeito incremental. Mas a conversa não termina aí. O que mais que é impactado? Como a Mauri comentou aí, acontece uma redistribuição forte. Vamos olhar o que mais que muda aí. Deixa eu deixar do lado. Deixar do lado mesmo. Para a gente comparar outra coisa. Vamos olhar lá o primeiro andar. Cargas no pilares. Para a gente dar uma olhada no quanto que muda, ou que pode mudar. Então, à direita, modelo com efeito incremental. Pilar em U, 586 toneladas. Modelo convencional, 430 toneladas. Uma diferença boa, hein? 586 dividido por 430. 38% de diferença. Então, vejam que a carga nas fundações mudou brutalmente. E o pilar, esse cara aqui que deformou, reduziu de carga, comparativamente. Ou seja, no modelo incremental aí, uma análise incremental, a carga desses dois pilares aqui, ó, migrou para esse cidadão aqui. Eu esqueci de comentar uma coisa com vocês. Quando eu faço essas análises, eu gosto de isolar fatores. Então, eu deixei as fundações 100% engastadas na base aqui, para não ter, para poder fazer essa análise sem levar em conta
a deslocabilidade das fundações. Aí eu criei um outro modelo, agora, e eu coloquei molas e o efeito construtivo. O Evandro Rocha está dizendo aí, tudo que estudei foi por água abaixo. Exatamente, cara. O negócio é... Nas conversas que eu tive com as pessoas com quem eu discuti esses assuntos aqui, algumas das expressões que eu ouvi foram: vou rasgar meu diploma. Isso aqui, acho que a TQS está usando um termo muito apropriado, assim, é uma mudança de paradigma. Olha o que acontece quando eu levo em conta as molas nas fundações. O Guilherme Dias está falando aí, quando tem interação solo-estrutura, onde que a mudança de carregamento, esse efeito incremental mistura junto. Então, esse aqui é um modelo com as fundações modeladas com molas. E, eu vou deixar de novo aqui, ó, uma coisa de cada lado. Vocês desculpem aí que eu estou meio bagunçado aqui na minha... Tá. Agora, olha a bagunça que deu agora. À esquerda, nós temos o pórtico convencional, sem levar em conta o efeito incremental. À direita, a gente tem o pórtico com efeito incremental e com as fundações com molas. Olha o que aconteceu. O que chama a atenção de vocês aí? E por que isso está acontecendo? Lembram que a gente tinha visto que tinha aumentado a carga desse pilar em U aqui? Pois bem, se agora ele está modelado com as fundações representadas por molas, agora ele vai afundar aqui. E, de novo, a gente está falando daquele mesmo efeito que a gente viu no início da nossa conversa aqui. Momento positivo junto ao apoio significa que o apoio está descendo. Então, reparem que esse efeito ele estabiliza aqui por uma certa altura e depois segue normalmente, conforme os pavimentos vão sendo executados. O Yasser está comentando aí. Como a carga do pilar central aumentou, o recalque também aumentou. Exatamente. Momento positivo no pilar U, no primeiro pavimento. Evandro deslocou, mas ainda devido à interação solo-laio, ocorreu novas redistribuições. Exatamente. Então, galera, a gente agora está começando a enxergar aspectos em que o efeito incremental faz bastante diferença. Então, recapitulando, quando a gente tiver pilar bastante carregado, de seção pequena em relação aos pilares vizinhos que pegam menos carga, o efeito incremental pode ser bastante significativo. O impacto do efeito incremental pode ser bastante significativo e os nossos modelos convencionais não pegarem esse efeito. Tranquilo até aqui? Dúvidas até o momento?
Vou passar para um outro aspecto dessa conversa. Vamos seguir o baile, então. Qualquer coisa vocês coloquem no chat, eu vou tentando ler à medida que a gente vai avançando. Então, olha onde a gente começou, onde que a gente terminou essa conversa, né? Ah, uma coisa muito importante que eu ia deixar passar. Memorizem aqui a V8, ó. Vamos olhar como é que é o detalhamento dela. É algo assim, totalmente condizente. Deixa eu simplificar essa visualização aqui para a gente ver só o que importa agora. Ó, essa aqui é a V1 armada convencionalmente, hein? Vou deixar ela à esquerda. Agora vamos ver como é que ficou a V1. Claro, né? O efeito vai ser enorme. Com efeito construtivo. É a V1 que a gente está olhando? Não, é a V8, desculpa. Então, as armações mudaram bem. Vamos ver os diagramas indo de envoltório. Esse é um edifício teste, né? Não tem vento, não tem nada aqui, mas só para a gente comparar. As armações mudaram completamente, né? Aqui a gente tem no negativo 13,16, antes tinha 2. E tem uma coisa que aqui, ó, isso aqui é bem importante ficar atento, ó. A gente não pode ter essa emenda aqui assim. Por quê? A gente está com tração aqui, ó. Não é como a esquerda. Se fosse como um diagrama como o da esquerda, eu nem ia falar nada. Mas como a gente tem positivo junto ao apoio, o detalhamento da viga não pode ficar com essa emenda aqui pequena, né? A menos que seja uma emenda de barras tracionadas calculado rigorosamente, que ele não vai fazer isso aqui, né? A ordem de grandeza dos valores mudou bastante também. Enfim, é outro projeto, nesse caso. O IACER. O primeiro pagamento está sendo muito solicitado por causa do recalque. Lucas, claro que esse exemplo é real, mas para pilares com muita diferença de rigidez. Está emenda, está com emenda mesmo. Não entendi o que o João Guilherme quis dizer. João, o que eu quis dizer aqui, ó, é que a gente está, tipo, mais ou menos isso aqui está acontecendo ali. E essa emenda está acontecendo numa região tracionada, né? Mário está perguntando
Ah, eu vou fazer evitar isso justamente. Justamente. Gente, já passaram os 40 minutos que eu tinha pensado aqui. Vamos mais um pouco, tá? Não quero atrasar o combinado que a gente tinha feito de 40 minutos. Nem que a gente continue essa conversa na semana que vem. Até acho que é melhor a gente manter ou vocês querem que eu vá mais um pouquinho aí? Fechar esse monte de janela e vamos analisar um pouco mais um outro aspecto desse assunto. Como eu disse para vocês, eu gosto de inventar modelos, isolar fatores para avaliar coisas específicas. Então, aqui eu criei um pórtico totalmente irreal, com alguns pavimentos, e coloquei aqui em cima um pavimento normal. Ou seja, eu queria avaliar como essa questão do efeito construtivo impacta o pavimento de cobertura, tá? Não me interessa o que acontece aqui para baixo. Propositalmente, eu coloquei vigas de grande rigidez e carga pesada. Vou mostrar para vocês como ele compara automaticamente. Não vou entrar em muitos detalhes aqui. Ó, quero que vocês acompanhem comigo aqui esse último pavimento. Em laranja, o que seria a análise convencional. Não tem vento, não tem nada, só carga gravitacional. Ou a consideração do efeito construtivo leva em conta que a cada concretagem os pavimentos são nivelados, né? Então, quando a concretagem chega aqui no último pavimento, o que aconteceu para baixo ali, isso um grosso modo, tá? O que aconteceu para baixo já deformou. Essas vigas vão estar apoiadas diretamente sobre os pilares, e o que aconteceu para baixo não importa mais. Então, vejam, e numa análise convencional está dando 23 toneladas força de momento negativo, enquanto que ao levar em conta o efeito incremental, está dando menos 1,6 de negativo. Por que isso aconteceu? Essa discrepância toda aconteceu nesse último pavimento aí. Vou voltar para a planta baixa aqui para vocês darem uma boa olhada nesse pavimento. Bem simples. Por quê? Vou botar isso aqui de um lado, vou botar a análise do outro. Por que está dando tanta diferença? Isso é importante ter em mente. E aí você está comentando aqui efeito da fluência do concreto. Esse efeito nem está aqui sendo levado em conta. Deveria, precisaria, tem mais isso ainda. O Yasser está afiado hoje. O pilar central encurtou. O Victor comentou, não tem continuidade. Na verdade, tem continuidade. O Yasser acertou aí o ponto. O ponto é esse, ó. Todos os pilares têm a mesma seção.
Só que esse do meio pega muito mais carga. Então, ele encurta mais do que os vizinhos. Por isso, que quando a gente olha aqui, ó, também é aquilo que a gente está comentando nisso, parece que o pilar recalcou. E, de fato, ele encurtou aqui. Quando esse pavimento entra em carga, acontece um encurtamento do pilar e não chega a mobilizar esse negativo, mobiliza um negativo muito menor. Por outro lado, olha o positivo, olha o estrago que dá no positivo. Aí, para vocês enxergarem isso de um jeito bem legal, olha só o que eu fiz de diferente aqui. Ó. Mesmo modelo, eu peguei e aumentei a área dos pilares, assim, mais ou menos proporcional à carga que tinha em cada um deles. O que eu queria? Eu queria que cada um deles ficasse com aproximadamente a mesma tensão normal. Vamos ver o que aconteceu nesse caso? Ó, ficou bem parecido. Estão conseguindo começar a enxergar aí, pessoal, aonde que o efeito incremental faz diferença? Só mais um detalhe aqui, ó, que eu não me aguentei, eu tive que fazer, só para comparar, mostrar para vocês, tá? Às vezes eu faço um silêncio aqui, pessoal, mas eu preciso mesmo perguntar de vocês aqui, tá? Wagner, Lucas, boa noite, boa noite. Por que no caso anterior o pilar desce, mesmo existindo nivelamento construtivo, e sendo este um pilar de último andar? Aí, Wagner, essa é uma pergunta bem importante. Obrigado por fazer, tá? Olha só. Eu propositalmente lancei esse pavimento lá em cima. Porque o que eu queria? Vamos dizer que aqui a gente tem uma carga de P e aqui a gente tem uma carga, sei lá, de 5P. O encurtamento, ele é proporcional à carga, né? Wagner? Então, esse pilar vai encurtar muito mais que esses carinhas aqui. E esse efeito é notado muito mais lá em cima, porque aqui tem um enorme comprimento. Justamente por isso eu criei o próximo exemplo que eu vou mostrar. Eu lancei o mesmo pavimento aqui, para responder essa dúvida. Só um pouquinho, vou compartilhar a tela de novo. Que é isso aqui. Para a gente dar uma agilizada. Nem precisa ser aqui, vai ser aqui. Ó,
Fazer o recorte só ali. Aí, Fagner, ó, o mesmo pavimento lançado aqui embaixo, lançado lá em cima. Aqui embaixo, ele tem um comprimento curtinho. E o encurtamento dele vai ser muito pequeno. Já lá em cima, como o comprimento do pilar é grande, o recalque vai ser maior. E o efeito fica muito mais pronunciado. Tá claro? Pode olhar também os deslocamentos, vamos ver se fica bom de olhar. Obrigado. Beleza, Fagner. Olha os deslocamentos, Fagner. Ó, ponto 07, ponto 14, ponto 07. Vamos ver o que acontece lá em cima. Aqui já vira ponto 35 em comparação com ponto 7. E assim as coisas vão ficando mais claras. Agora, para encerrar por hoje, tá? Para costurar esse assunto. Vamos olhar esse cara aqui. Antes da gente olhar qualquer resultado, entra a parte que eu acho mais importante de todas, assim. Eu com o meu jeitão, tá? Agora, quando vocês olham para esse pavimento aí, onde é que vai dar, em que pontos o efeito incremental vai ser sensível, poderá ser sensível, poderá fazer alguma diferença? Agora vocês já estão com o olho mais treinado. Agora o nosso reconhecimento de padrão de efeito incremental já está mais claro. Vou eu comentando aqui, tá? Pra gente não demorar muito também. Ó, uma região bem parecida com aquela que a gente estava vendo no exemplo. Esse pilar aqui, ó, pega uma área de influência bem maior que esses carinhas do lado aqui. Ele pode ser que ele impacte mais. Caixas, o Guilherme comentou aí, caixa de elevador, exatamente. Estamos na mesma página. Então eu vou abrir o pórtico aqui com análise incremental. Vamos isolar um pavimento aí. Um pavimento no meio, tipo, uns piso 10. Comparar resultados. Vocês lembram que o laranjinha é o convencional, o azul é o efeito incremental. Olha aí, ó. Bem aquilo que a gente viu no outro caso. Aumentou o negativo aqui, porque esse ponto aqui desceu, ó.
Análise convencional está dando negativo, deu positivo com efeito incremental. Olha o cara do meio aqui, ó. Desceu positivo. Desse lado aqui também, ó. Então, olha o negativo aqui do cara aqui, desse posto elevador. De 23 foi para 18. 12. Olha, não é pouca diferença, galera. Não é pouca diferença. Isso aqui abre toda uma margem de conversa que a gente pode conversar em outros momentos aí. Tipo, quando a gente calcula uma coisa no talo, né? Ah, vem com positivo aqui, sei lá, vem com positivo e entra só um pouquinho dentro do pilar ali para ancorar o mínimo necessário. Daqui a pouco pode estar acontecendo uma atração ali muito maior. Vamos simplificar aqui, ó. Vamos dizer que a gente projetou o prédio com um negativo de 3. E na vida real está dando 7. Ou a carga no pilar, a gente projetou com uma carga, está com 20% a mais de carga. E esse aqui nem é um prédio tão grande. Pessoal, por hoje eu já estiquei demais essa nossa conversa aqui. Foi além do que eu tinha prometido. Peço desculpas por isso, eu quero cumprir o horário que eu combinar com vocês. Essa é só a primeira de várias. Deixe reservado na agenda de vocês aí, terça-feira, 20h10, excluindo feriados, a gente vai estar aqui, vai estar conversando, vai estar batendo papo. Se vocês tiverem ideias, se vocês quiserem trazer alguma conversa para esse espaço, fiquem muito à vontade para entrar em contato aí. E a gente agenda, a gente conversa, a gente bate papo. É um espaço nosso, tá? De conversa de engenharia. E, mais uma vez, eu queria pedir para vocês... A gente conversou sobre vários pontos aqui nessa conversa rápida aí. Se vocês tiverem sugestões de pontos que gostariam de aprofundar, detalhamento, modelo, pilar, tipo, o que for, tá? Deixem sugestões aí nos comentários que eu vou ler, vou ver, vou planejar. Eu não sei o que vai ser a próxima live da semana que vem ainda. Vou bolar. O que eu posso prometer é que vai ser alguma coisa que, da minha perspectiva, pode ajudar bastante aí, tá? Agradeço demais a presença de vocês. Deixa eu ver se tem algum comentário mais para a gente responder. Yasser, Lucas, nos seus exemplos, a partir de quantos pavimentos esse efeito passa a ser muito significativo? Claro que isso depende. Yasser, é um depende, como tu mesmo disse, né? Depende do... Eu não sei te responder essa pergunta. Posso até fazer uns testes aqui para fazer um estudo, eu não sei. O que eu tenho feito hoje em dia, nas verificações de modelo que eu faço, eu sempre rodo o efeito incremental. Sempre rodo e avalio se nesse modelo, nesse empreendimento faz sentido, não faz sentido. E em muitos está fazendo sentido. Né? E como dizem, durma com esse barulho. É isso aí, cara. Se você, eu espero que vocês tenham sido impactados tanto quanto eu fui com esse assunto, tá? E temos muito que estudar e tal. Dei aqui meu pitaquinho diante das coisas que eu tenho observado, tá? Rogério, parabéns, Lucas, pela iniciativa, muito bom, será aprender com você novamente. Grande abraço, valeu, Rogério, muito obrigado mesmo. Fumil, ótimo, pena que não assisti desde o início. Fumil, fica tranquilo que está gravado, assiste depois com calma, vai. Puxa, muito boa aula. Agora é replanejar tudo que já aprendi. Isso. Fagner, obrigado pelos parabéns, Fagner. Valeu, Yasser, a Mauri. Liga de transição, é isso aí, galera. Proteção. Vão comentando aí, eu não quero segurar mais vocês aqui. Obrigado mesmo, sejam todos muito bem-vindos. Vamos fazer essa iniciativa aí ir para frente. Até semana que vem. Tamo juntos. Valeu!